no segundo dia e eu conto com a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Como vai funcionar? Então, essa semaninha eu separei 3 conteúdos principais que são muito mais importantes para a gente dar uma ênfase, que é porcentagem regra de 3, que veremos hoje, estatística amanhã e geometria na quarta. Então, esses são os tópicos que eu vou dar mais ênfase, porque são questões que costumam aparecer com uma maior frequência e aquela que ajuda ali a sua notinha na TRI. Quinta-feira a gente vai falar questões que mais aparecem, então englobam tanto essa partezinha de porcentagem, estatística e geometria que a gente já viu, e eu vou tentar priorizar algumas que eu não falei especificamente, como algumas questões de função, de equação. Então, eu vou trazer também um pouquinho dessas questões que mais aparecem, porque vocês sabem que o Enem tem aquele padrãozinho de questão, né? Aquelas questões que costumam aparecer ali sempre. Pois bem, a gente vai ver isso na quinta. E no sábado a gente finaliza com uma revisão da melhor forma, tá? E hoje começamos então com porcentagem e regra de 3, porque vocês sabem que é um assunto que aparece muito na prova. Inclusive, eu esqueci de trazer aqui um dado para vocês, conversar com vocês. Se inscrevam no canal e bem-vindos na nossa semaninha de revisão pré-ENEM, que vai ser, ó, um sucesso. Então, bora começar? Bom, eu já começo sempre dizendo que questões de gráfico tendem a ser fáceis. Questões de gráfico tendem a ser fáceis. Então, se você está ali na sua prova do Enem, você quer buscar aquelas questões fáceis? Tem gráfico? Tem uma tabela? Normalmente é fácil. Eu trouxe essa questão justamente para falar para vocês qual é a ideia principal de porcentagem, que eu acredito que muitos de vocês, eu espero, nessa reta final já saibam, mas é muito importante a gente revisar e ter os nossos truquezinhos para sempre responder as contas mais rápido possível. Então, começando com essa questãozinha, temos gráfico, provavelmente é uma questão fácil, e a primeira coisa que você faz quando você chega numa questão, tanto em matemática, quanto física, quanto química, quanto biologia, nesse segundo dia, é ir pro comando da questão. Gabi, não sei o que é comando da questão. Agora você sabe. Comando da questão é essa partezinha aqui, ó, que aparece no final da questão, que fica logo embaixo. Como o nome já diz, comando é aquela que te faz o comando do que ele tá pedindo, do que ele tá querendo, do que você precisa fazer. Então, esse comando vai te ajudar muito a conseguir interpretar a questão melhor, né? Então, só lendo ele você já tem ideia do que ela tá querendo e depois você passa para a questão inteira. Claro que aqui, por exemplo, a questão era bem curtinha, né? Então, comando da questão. Mas, vem comigo resolver essa daqui, que diz assim: comandinho. Nesta data, o reservatório com maior volume de água era o. Bom, a gente não leu ainda, mas a gente já sabe que ele está falando de reservatório e ele quer um maior volume. Nessas horas, se você tem dificuldade de interpretação, você pode pegar o seu rascunho e até escrever, né? Maior volume. Aí você consegue gravar ali o que você precisa achar. O gráfico apresenta o nível de ocupação dos 5 reservatórios de água que abasteciam uma cidade em 2 de fevereiro de 2015. E aí a gente tem aqui o gráfico, né? E tá em nível de reservatório 2015, capacidade bilhões de litros. Então, capacidade por nível de ocupação. E aí, de bater o olho, você vê que esse nível de ocupação representa porcentagem. Esse sinalzinho de porcentagem aqui. E aí, isso muda tudo, né, gente? Por quê? Vamos interpretar o que isso significa? Bom, a gente tem o nível de ocupação, você pode ver que vai de 0 a 100. Aí, nesse primeiro, ó, a gente tem o gráfico, né? Ele para em 20, ou seja, quer dizer que ele tem 20% da sua ocupação total. E qual é a ocupação, né, total que ele poderia ter? Tá aqui em cima, ó, a capacidade, 105 bilhões de litros, claro, mas aqui, como todos são bilhão de litros, a gente não precisa adicionar todos os zeros da nossa conta, tá? A gente só ignora os zeros, entre aspas, podemos dizer assim, e a gente trabalha com o número deles. Então, se esse reservatório tem 20% de ocupação do seu total, então 20% de 105, concordam? Faz sentido? E aí a gente consegue descobrir qual é o volume que tem nesse reservatório para depois a gente descobrir o maior reservatório, né, o maior volume nessa situação. Então, continhas muito fáceis, certo? Então, seria 20% de 105. Como que a gente faz a continha? 20%. Porcentagem, a gente passa para a fração 20 sobre 100.
Você pode passar por número decimal, mas eu acho uma fração mais fácil de você trabalhar. O D significa multiplicação, então a gente multiplica vezes 105, certo? Aí aqui, gente, ó, a gente consegue simplificar esses dois zeros, do 20 e do 100. 2 vezes 105, 210. 210 dividido por 10, 21. Então, a gente chega que tem 21 bilhões de litros, né, no reservatório 1. E a gente vai fazer isso a mesma coisa com os outros reservatórios, fazendo as continhas, que vão ser bem mais rápidos, porque eu vou te ensinar um truquezinho de contas que vocês já devem ter visto por aí. Se vocês já viram meus vídeos, com certeza vocês já viram esse tipo de conta que vai agilizar muito os seus cálculos quando aparecer, tá? Então vamos lá. Reservatório 2, ó, você vê que tem 30% de 100. 30% de 100. Qual é a dica para você agilizar as suas contas? Quando você tiver essa continha de porcentagem e os dois números aqui, ó, terminarem com zero, o que você vai fazer? Simplificar. E aí a continha vai ficar bem mais fácil, ó. 3, que sobrou, né? 3 vezes o 10. 3 vezes 10 já dá 30. Olha como é rápido. E por que a gente faz isso? Vou te mostrar só nesse para você entender e a partir daí a gente usa nos outros exercícios, ó. 30 sobre 100, que é o 30%, vezes 100. Tá vendo que aqui a gente consegue simplificar, ó, com esse 100 da porcentagem aqui embaixo? Por isso que a gente fica, né, o 3 vezes o 10, que dá o 30. Explicado porque a gente corta esses zeros? E aí vale ressaltar, tá, gente? Porque às vezes a gente fica, pode cortar os zeros, cortar os zeros. Se por acaso fosse, não tem nada a ver com esse exercício, tá? Mas só para vocês não cometerem esse erro. Se fosse esse valor aqui, você não pode sair cortando os dois zeros, tá? Porque se você for fazer ali a prova real, você vê que não dá certo, tá? Então é só o último. Então, nesse caso, se fosse, sei lá, 300 de 100, você também só corta os dois últimos, tá? Só isso. Então, só um adendo que eu vou falar. Agora as outras vão ficar muito mais fácil, né? Então, reservatório 3 vai ser 50% de 20. E aqui eu tô escrevendo, mas na hora da prova vocês já podem fazer direto, né? 5 vezes 2 dá 10. Reservatório 4, 40% de 80. Corta, corta. 4 vezes 8, 32. E o último, opa, fiquei em cima. Peraí, passar pro lado, passar pro lado. E o último, a gente tem 60% de 40. Simplifica, simplifica. 6 vezes 4, 24. Então, o reservatório que teve maior volume foi o reservatório 4, concordam comigo? Que teve 32 bilhões de litros, alternativa D, de dominando o Enem. Então, por que eu trouxe essa questãozinha? Justamente para você relembrar qual a ideia de porcentagem, a porcentagem de um total, e aí a gente fazer essas continhas muito mais rápido. Aí você me pergunta, eu poderia resolver com regra de 3? Gente, sim, mas é a mesma coisa. Vocês conseguem perceber que é a mesma conta? Só que desse jeito você pensa muito mais rápido, certo? Porque na porcentagem, o que você ia ter que fazer? Nesse primeiro caso, sei lá, ó. Então, 100% equivale a 105. 20% equivale a quanto? Aí você iria fazer a multiplicação, né? Ficaria 100 vezes 20 vezes 105. X é igual a 20 vezes 105 dividido por 100. Tá vendo que aqui, ó, 20 vezes 105 dividido por 100 é a mesma coisa que 20 vezes 105 dividido por 100. Então, basicamente, aqui a gente tem a mesma coisa de regra de 3. Porque eu sei que tem pessoas que falam, mas se resolvesse por regra de 3, ficaria diferente. É igual, é a mesma conta, tá? Aquilo, minha professora de matemática sempre me falava na escola, o mais fácil é aquilo que você visualiza primeiro. Então, se você visualizar primeiro fazendo a regrinha de 3, você pode fazer. Tá vendo que é um processo um pouquinho maior de você pensar, né? Assim fica mais rápido de você fazer as continhas quando você usa o D. Mas a ideia é a mesma, como você preferir, como você visualizar na prova, o que você achar melhor,
é o mais fácil a se fazer, tá? Então, o que vocês pensarem, o que vocês virem ali primeiro, é isso que vocês têm que resolver na prova. Tudo bem? Tranquilinho? Então, essa é uma diquinha aí para vocês fazerem cálculos mais rápidos quando a gente tiver esse tipo de continha, né? Quando tiver os 2 zeros, vocês podem simplificar. Se vocês não quiserem simplificar, tá tudo bem. Eu vi que tem algumas pessoas até perguntando, por que a gente, né? Incrível. Bora para a próxima? Vamos para a próxima que eu separei para vocês. Novamente, eu digo para vocês que tem gráfico, comemora. Vocês viram que aquela lá, o gráficozinho, tranquilíssima da gente resolver. Aqui é uma outra questãozinha de gráfico, e se tem gráfico, você comemora, porque eu estou te dizendo que normalmente é uma questão fácil. Então, esse ano, vai aparecer gráficos na sua prova, e você já vai bater o olho e vai ver. Gabi diz que é fácil, então bora, sem errar essas questões, porque vocês sabem que elas ajudam muito a sua nota do TRI, né? Então, bater o olho, gráfico, vou resolver. Comandinho da questão, para a gente ter ideia do que ela tá falando. Qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Primeira coisa, a gente lê o comandinho, qual o percentual. Percentual, se você não lembrava ou não sabia, significa porcentagem. Então, se algum exercício estiver perguntando percentual, ele quer saber a porcentagem, tá? Então, qual é o percentual dessa amostra que tem a massa corporal abaixo da média e a altura acima da média? Então, a gente já sabe que vai ter uma amostra aí de alguma coisa que vai estar falando de massa corporal e de altura. Então, a gente quer essas especificações. Vamos ler toda a questãozinha, então, para a gente fechar com chave de ouro o que ele está querendo. Um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou uma amostra de 10 estudantes, anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilograma e a altura em metro obtida na atividade. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos referentes à massa corporal e altura. Obtiveram, respectivamente, 80 quilos e 1,65 metros. Então, quer dizer que 80 quilos é referente à massa corporal, né? Então, a média da massa corporal. E a média da altura é 1,65. E ele quer saber mesmo qual é o percentual de estudantes que estão abaixo da média em relação à massa corporal e acima da média em relação à altura, tá? Gráfico. Temos gráfico, primeira coisa a se olhar é o seu título. Então, esse gráficozinho está falando de massa corporal e altura do estudante. Lembrando que a gente vai falar bastante de gráfico na aula de amanhã, tá? Na parte de estatística, mas vocês podem ver que gráfico tá em todos os conteúdos e aparece sempre ali, não tem como você fugir de estatística, mesmo quando não é aula de estatística ainda, vocês estão vendo, né? Então, ó, a gente, primeira coisa, vai bater o olho no título do nosso gráfico e nos seus eixos, gente, muito importante, tá? Isso também você vai ver nas provinhas de física, tá? De química, eu não sei se aparece tanto, mas provinhas de física, provinhas de biologia, de química também, vai. Quando tem gráfico, é isso que você tem que fazer. Olhar o título primeiro e depois os eixos para você entender. Então, eixos. Aqui a gente tá falando de altura. Ó, então aqui esse eixo tá falando de altura. Você pode ver que vai aqui de 1,45 para 1,80. E aqui embaixo a gente tem massa corporal em quilo. Então, tá vendo que aqui ele colocou as duas grandezas que a gente está trabalhando. Então, tanto a altura quanto a massa corporal, tá? Poderia ser um gráfico totalmente diferente, por isso que vocês têm que prestar atenção no eixo. Vamos lá! A gente quer saber quem está mais, quem está menos das respectivas valores que a gente tem. Vamos traçar uma linha, assim, para a gente limitar os nossos valores? Primeiro, ele disse que a média da massa corporal foi 80 quilos, né? Massa corporal tá aqui embaixo. É nosso eixo aqui, o nosso eixo X, de certa forma. Tá aqui, 80, então concorda aqui. Eu vou trazer uma linha aqui meio pra cima, finge que tá reto,
mas dá pra ver lá que é aqui meio que separa o meio pra gente saber quem tá pra cima, quem tá pra baixo. E a gente quer todo mundo abaixo da média, ou seja, todo mundo que estaria pra cá da nossa linhazinha da massa, tudo bem? Primeira informação que a gente tem. Agora a gente também tem a altura, que a média seria 1,65, ó. 1,65 tá aqui, aqui é mais fácil, né, que a gente já tem a linha para fazer o nosso teste já. E na altura, a gente quer as pessoas que estão acima da média, né? Então, estão para cima dessa linha. Então, eu tenho que achar as pessoas, e você pode ver que esses pontinhos representam uma pessoa, tá? Então, representa aí uma pessoa para nossa conta, de certa forma. Então, a gente quer achar pessoas que estejam para cá da nossa linha de peso, né, de massa, e para cima da nossa linha de altura. Então, a gente só vai olhar para cá e para cima. Opa! A gente tem aqui, ó, duas bolinhas para cima. Por quê? Essas duas, ó, tá vendo que ela provavelmente tem 1,65. Ela tá na faixa ali de 1,65. Então, a gente tem duas bolinhas ali representadas. Qual o total de bolinhas que a gente tem? Porque, gente, essas bolinhas poderiam até nem representar uma unidade. Mas estaria indicado no gráfico, mas de qualquer forma, quando a gente trabalha de porcentagem, dá na mesma. Por quê? No total, a gente tem, se a gente for contar, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o total, 10. E eu tenho duas que estão aí nas minhas especificações. Como que eu descubro porcentagem agora? Se o meu total é 10 e eu tenho duas, quanto que vale esses dois do meu total, que é 10? Primeiro, você pode sim fazer regra de 3, porque eu sei que você já quer fazer regra de 3, mas te digo mais fácil do que isso, que você pode só dividir. Então, 2 dividido por 10, ou seja, 2 é a quantidade que você está procurando, nesse caso, nessas especificações, 10 é o total, 2 dividido por 10 vai dar 0,2. 0,2. Para a gente passar para porcentagem, o que a gente precisaria fazer? Multiplicar por 100, certo? Então, esse 0,2 é igual a 20%. Então, a alternativa B de bem demais. Calma, vou fazer em regra de 3, porque eu sei que você quer que eu faça regra de 3. Mesma coisa, ó. O meu 10 representa o 100%. O 2 Opa, nossa, ficou... O 2 representa quanto? Faça as continhas multiplicando aqui. 10x é igual a 2 vezes 100. 10x é igual a 200. X é igual a 20. Como na nossa coluninha a gente estava falando de porcentagem, aqui a gente já chega, né, em 20%. Alternativa B de bem demais. E aí, acertaram essa? Acertariam essa? Como que foi? Conforme eu for explicando, gente, vocês já perceberam que eu explico bem devagarzinho para fazer vocês entenderem. Já vão fazendo mais rápido que eu, tá? Para ver se vocês, né, se vocês conseguem fazer, tá? Uma questão fácil, porque aqui que eu te disse, tem gráfico molezinha, tá? Acredita em mim. Acredita em mim, normalmente as questões de gráfico, elas são simples de você fazer, tá? Tudo bem? E, gente, esqueci de falar, mas eu sempre falo pra vocês, quem quiser, quem se sentir à vontade, tiver aí um cantinho de estudo, tirar uma fotinho do seu momento de estudo e me marcar, @a_menina_da_matemática. Eu falo que assim, a gente vai pra academia, a gente vai pra esses lugares, a gente sempre posta, de hoje tá pago. Então a gente pode postar, né? O de hoje tá pago dos estudos, né? De hoje tá pago. Eu sei se vocês postarem, lembrem de marcar a menina da matemática, que eu sempre vejo, respondo, encaminho, compartilho nos meus stories. Então, se vocês quiserem, postem e me marquem, que eu estou de olho em todinho que vocês estão postando e me marcando por lá. Eu sempre reposto e respondo vocês, hein? Então, quem quiser, de hoje tá pago dos estudos ao longo da live aí, como vocês acharem melhor. Posso até fazer uma selfie agora, rapidinho, uma pose. Calma aí, deixa eu me arrumar. Não, vocês me tirem print eu falando mesmo, não tem problema não. Não sei nem fazer a pose. Fazer um coraçãozinho por último e a gente já vai para as questões.
É isso, bora! Muito rápido. Olha, até fiquei vermelha. Ai, gente, que engraçado. Então, mais um desafio. Além das questões de matemática, quando eu beber água, vocês vão beber água também. E bebam mais, porque às vezes eu bebo um pouco, tá? Mas enfim. Quando eu beber, vocês bebem também. Bora que boras, boras que boras. Continuando as nossas questãozinhas. Essa daqui, vocês vão entender por que eu peguei esse exercício. Porque ele é muito similar, querendo ou não, com o primeiro exercício que a gente fez. Mas eu vou explicar pra vocês porque eu quis apresentar esse exercício pra vocês, porque eu quis trazer na live de hoje pra gente resolver junto. Vocês viram que eu tô trazendo exercício pra vocês, mas junto com o exercício eu sempre dou uma diquinha de questões que podem se replicar, que podem acontecer nos outros anos. Então, por isso que eu escolhi cuidadosamente todos os exercícios que a gente vai fazer na live de hoje por um motivo, tá? Não só porcentagem. Vamos resolver essa questãozinha juntos, que diz assim: comandinho da questão sempre, sempre, sempre. Nessa condição, qual é o tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? Tá, a gente sabe que fala de perfume e ele quer saber uma maior quantidade, né? Qual que vai ter a maior reposição? De acordo com alguma coisinha que ele vai passar pra gente, com certeza, no exercício. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um. Então, as mesmas quantidades de cada um deles. O setor de controle do estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual. Tá vendo? Percentual, essa palavrinha sempre aparece. Então, não estranhem, tá? Que fala de porcentagem mesmo. Ocorridas no mês de novembro. Então, a gente tem aqui um gráficozinho, 2 gráficozinhos. Gente, 2 gráficozinhos, questão fácil em dobro, tá? Vamos lá. Dados da chegada ao fim do ano e o aumento das vendas, o gerente pretende aumentar a quantidade estocada de perfumes do tipo que gerou a maior arrecadação em espécies em real no mês de novembro. Tudo bem? Tranquilinho? Faz sentido? Então vamos pensar aqui o que a gente pode fazer. Eu vou até me passar um pouquinho pro lado, porque... Opa, aumentei muito. Vou me passar um pouquinho pro lado, porque as continhas que a gente vai fazer aqui, a gente vai precisar daquele espaço. Então, já vou ficar por aqui, nesse ladinho. Eu vou me driblando para vocês verem o que tá acontecendo aqui. Bom, então, quais informações que a gente tem? Primeiro, a gente tem o preço do perfume por unidade. Então, perfume 1, perfume 2, perfume 3, perfume 4, perfume 5. Preço por unidade. E a gente tem aqui o percentual da quantidade de vendas de cada perfume. Como eu sei disso, eu tô lendo o título dos gráficos, né? Então, ó, o preço do perfume por unidade, porcentagem da quantidade de venda de cada perfume. Então, por exemplo, o perfume 1 vendeu 13% da sua quantidade total, faz sentido? Então, ele tinha um total, que era 100%, mas a gente não sabe exatamente qual é o total, e ele vendeu 13%. E aí você fica, tá, e agora? Como que eu vou descobrir quanto arrecadou no total se eu só sei porcentagem que vendeu, eu não sei um total. Eu só sei o preço de unidade, eu preciso... Né? Tá faltando informação, você concorda comigo? Tá faltando informação. Então, essa questão, você tem várias formas de resolver. Tem como você colocar um X ali, se você quiser, né? Então, 13% de X é igual a fazer umas continhas mirabolantes. Mas, eu vou dar uma dica para você. Quando acontecer isso, se aparecer uma questão não semelhante a perfume, mas nessa ideia aqui que parece que faltam valores e quando fala de porcentagem. Uma informação chave que a gente consegue nos ajudar nessa questão. Ele está dizendo que aqui, ó, o estoque, então, tinha para vender uma mesma quantidade de cada um dos perfumes. Então, a mesma quantidade para todos. E quando a gente fala porcentagem, se eu fosse escolher um valor X, assim, pra gente considerar que fosse o estoque total,
que valor faz sentido eu colocar como o total aí de estoque? Concorda comigo que seria 100? Faz sentido? Porque pensa comigo, se eu falar que tem 100 perfumes no estoque, então o estoque fosse de 100 perfumes. Tô colocando um valor hipotético, porque se a gente fosse considerar X, né? Pode ser qualquer valor. Então, eu vou considerar que o meu X do meu estoque era de 100. E por quê? Porque pensa, se 13% foi vendido do perfume 1 e 100 era o total de estoque, 13% de 100, eu vou fazer a conta só para vocês verem, mas se vocês já tiverem aí em mente, 13% de 100, 13, né? Então, se foi vendido 13% e o meu total era 100, hipotético aqui, eu já sei rapidinho que 13 foram vendidos. Então, o meu gráfico aqui ó, já fica completinho, porque eu sei que o perfume 1, 13 seriam vendidos, perfume 2, 10, né? Porque a gente tá falando aí de 10%. Perfume 3, 16. Opa, já começou a ficar escuro, mudar de cor. 16. Perfume 4, 29. Perfume V, 32. Tudo bem? Faz sentido o que a gente está fazendo aqui? Então pensa, se você não quiser fazer dessa forma, você pode colocar como X, né? E fazer as continhas nessa situação. Então você vai carregando X aí nas suas contas. Mas para ajudar a agilizar as nossas contas, vamos dar um valor hipotético para X que esteja bom para gente. Então pode ser qualquer valor, aí você faria a porcentagem, né? O 100 é só para ir mais rápido nas contas. Aí, o que eu vou fazer? Pois bem, agora eu consigo descobrir quanto vai ser o total que cada perfume vendeu, né? Hipoteticamente, eu consigo descobrir qual é maior. Concorda comigo? Então, pode ser que ele vendeu, arrecadou até mais, arrecadou até menos, mas a gente consegue saber, de qualquer forma, quem for o maior. Se tivesse 100 perfumes. Então, a gente já consegue saber quem é maior. Porque ele não tá perguntando a quantidade exata, né? Que os perfumes arrecadaram. Só quem arrecadou mais. E assim a gente consegue decidir e entender qual teve maior venda, qual teve maior lucro. Tudo bem? Tranquilinho? Ai, gente, minha tosse. Vamos lá. E aí, muito fácil, que nem a gente fez ali. Na verdade, a gente não fez ainda questão sobre isso. Mas é só sair multiplicando. Por quê? Se o meu perfume 1 eu tinha R$200, na verdade, né? Era R$200 por venda, eu vendi teoricamente 13. 200 vezes 13 vai dar 2.600. E aqui, além de porcentagem, eu quero te dar uma diquinha de conta. Tá vendo que a gente tem 13 aqui? Para fazer continha de cabeça, o que a gente costuma fazer? A gente costuma abrir os números. Então, a mesma coisa que 13, eu poderia falar que é a mesma coisa que 10 mais 3. Porque as continhas ficam muito mais rápidas. Ó, pensa comigo. 200 vezes 10 mais 3, porque é 13, né? Então, ó, 200 vezes 10, rapidinho a gente consegue adicionar um zero, né? Então, 200 mais um zero, 2.000. Mais 2 vezes 3 dá 6. Como a gente tem dois zeros, 600. Então, facinho a gente chega em 2.600. Ou, se você preferir armar a continha normal quando você faz multiplicação, também é sucesso, né? Aqui era só para te mostrar uma forma aí diferente. Se você quiser agilizar suas contas, eu acho isso fantástico. E você pode usar em vários exercícios, tá? Não só em algum de porcentagem, qualquer um que você precisar fazer suas contas, multiplicações. Eu acho isso muito legal e eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sei que muita gente usa esse método de fazer contas, mas é sempre bom a gente relembrar, que às vezes a gente esquece, né? Perfume 2. Nossa, gritei, né? Custava R$170 e vendeu 10, a partir da nossa suposição, né? Que o estoque era assim. Então, aqui é fácil, né? Só adicionar um zero, então 1.700. Perfume 3 custava R$150 e vendeu 16. Aqui é a mesma coisa, hein? Se a gente quiser abrir esse 16, ó, fica mais rapidinho da gente fazer a conta. Mesma coisa que 10 mais 6. E a gente pode fazer a continha assim, dessa forma. Então, vai ficar 1.500 mais 15. 15 vezes 6, 90. Como tem o zero, 900. E aí vai dar igual a 2.400. Tudo bem?
Gente, isso daqui é só uma diquinha, tá? Se você não preferir fazer assim, você não precisa. O mais fácil é o que você visualiza primeiro. Então, aqui só umas ideias aí pra vocês, mas não precisam seguir exatamente isso que eu tô passando, hein? Vai que te ajuda de alguma forma. Só umas diquinhas aí. O perfume 4, ó, custava R$ 100 e vendeu 29. Facinho, né? Agora é só adicionar os zeros. Perfume 5 custava R$ 80 e vendeu 32. 80 vezes 32, a gente poderia armar, né? Vai dar 2.592. Opa, perdão, ó. Já ia errar aqui que eu sou cegueta, eu sou míope, né? 2.560. E a gente chega aqui, o perfume que vai arrecadar mais e arrecadou mais, independente do valor, porque aqui é um valor hipotético que a gente não sabe se foi exatamente isso, mas como a gente adotou para todos o mesmo estoque, já que é isso que ele está falando pra gente, a gente consegue ver que o produto 4, o perfume 4, foi aquele que arrecadou mais. Então, alternativa D de dominando o Enem. Tararam. E aí, gente? Faz sentido? Vocês pensariam assim? Não pensariam assim? Me falem. Aqui era realmente uma forma diferente de resolver essa questão, que eu acho que eu quis trazer para vocês justamente para mostrar essa ideia. Que às vezes de primeira a gente não pensaria dessa forma, tá? Mas vê se vocês acham que faz sentido isso que a gente fez. Tudo bem? Porque a gente precisa se concentrar naquilo que a questão quer, né? Não se agarrar exatamente os valores. Então, aqui ele quer saber qual vai arrecadar mais. Então, independente aí da quantidade, qual vai arrecadar mais. Então, se você quisesse que o estoque fosse, sei lá, 50, pode ser também. Só ia ter que fazer a continha, né? 13% de 50, 10% de 50, 16% de 50. Eu escolhi 100, justamente porque a gente não ia nem precisar fazer as continhas de porcentagem, já ia ser direto. Né? Então, era uma questão de porcentagem, mas você viu que a gente usou bem pouquinho em porcentagem. Era mais para vocês entenderem, e eu queria mostrar para vocês essa ideia de atribuir valores, dependendo, claro, do contexto da questão e onde você pode usar para você conseguir chegar mais rápido ali nos resultados. Tudo bem? Tranquilinho? A questão de porcento ali nas... Claro que é o que eu falei para vocês, gente. Se vocês não quisessem escolher um valor para o estoque, você poderia considerar que o estoque fosse igual a X. Concordam comigo? E aí, a ideia segue sendo a mesma, porque se o estoque é X, vocês querem que eu coloque aqui? É que vai ficar muito mais longo. Mas, por exemplo, se o estoque é X, a gente teve 13% de X. 13% de X seria 13 sobre 100 vezes X. Concordam comigo? 13% de X seria a quantidade que for vendida. E aí, a gente multiplicaria por 200. A ideia vai dar a mesma, a gente vai chegar na mesma conta, só que ficaria em função de X. Mas a continha é a mesma que a gente está fazendo, sabe? Era só pra ficar mais fácil, pra ficar mais rápido. Tudo bem? Mas é ali que a gente tá colocando a porcentagem. Por isso que parece que a gente usou pouquinho. Vamos lá! Primeiro, eu já adianto porque eu peguei essa questão, porque ela fala um pouquinho sobre redução, né? Essa ideia de redução e aumento, que vem sendo uma parte da porcentagem que vem aparecendo muito nas provas, tá? Aumento e redução, aumento e redução. Isso aparece muito nas provas do Enem. Redução e aumento vem aparecendo muito em porcentagem. Então, por isso que eu quis trazer para vocês. Inclusive, caiu ano passado mesmo. Eu fiquei na dúvida se eu ia trazer essa questão ou a questãozinha que caiu no Enem ano passado, porque falava de redução, porcentagem de redução. A do Enem ano passado ela era um pouquinho mais rápida, eu acho. Mas como a gente resolveu recente o Enem 2023 aqui, eu decidi trazer essa questãozinha para falar sobre essa parte de redução. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas ela não é difícil, tá? Vocês vão ver, a gente vai resolver aí elas juntas. Que diz assim, comandinho da questão, você pode ver que novamente vocês vão pensar, meu Deus, mais uma questão que tem tabela. Pois é, gente, mas realmente porcentagem aparece muito em gráficos em tabelas, não tem como a gente fugir
dos gráficos e tabelas nas questões de porcentagem. Eu sinto muito, tá? Vamos lá? Comandinho da questão, essa partecita que fica aqui embaixo, que diz assim: qual deverá ser a redução percentual da quantidade de frango para que o atleta alcance seu objetivo? Então, não li aqui a questão inteira ainda, mas já sei que vai ter uma redução percentual, e é isso que ele quer saber, da quantidade de frango. Então, já tem, ó, informações privilegiadas aqui pra gente. Um atleta produz sua própria refeição com custo fixo de R$ 10. Então, ele tem um custo fixo de R$ 10, que não varia, né? Ela é composta por 400 gramas de frango, 800 gramas de batata doce e uma hortaliça. Atualmente, os preços dos produtos para essas refeições são: então, a gente tem refeição frango. Aí, atenção, hein? Atenção! Aqui está o preço por quilo. O Enem, ele não é bobinho não, hein? Ele quer que você tenha vários insights ali no mesmo exercício. Então, você precisa estar atento a tudo que ele está te passando. E a outra lista, que é a unidade. Em relação a esses preços, haverá um aumento. Então, um aumento de 50% no preço do quilograma da batata doce. E os outros preços não serão alterados. O atleta deseja manter o custo da refeição, a quantidade da batata doce. Então, ele está mantendo essas coisinhas, tá? E a hortaliça, portanto, terá que reduzir a quantidade de frango que o comandinho já tinha falado pra gente. E ele está perguntando justamente qual é o percentual de redução do frango. Então, vamos com calma, que eu sei que o exercício está te dando muitas informações e é o que vai acontecer. Quando você chegar no Enem, você vai fazer essa ordem que a gente fez. Comandinho da questão, lê a questão, vai marcar as informações importantes com a sua canetinha preta e se você quiser passar alguma coisa pro rascunho, escrever no rascunho. Aí depois que você fez isso, você vai sentir que você não sabe nada. E você vai por partes, indo na ordem que o exercício diz pra gente, porque ele apresenta as informações pra gente numa ordem, né? Então, acho que isso é muito importante da gente trabalhar. Então, a primeira coisa que ele fala pra gente é que teve um aumento de 50% no quilograma da batata doce. Então, a batata doce, que era R$ 5, ela vai ter um aumento de 50%. Para quem já entende que 50% é metade, já pode pensar, né? Que é a metade de 5, 2,5, tudo bem? Mas se você não visualizou isso ainda, a gente pode fazer a conta. Por quê? A gente quer 50% do preço da batata doce. Então, 50% de 5. 50 a gente passa para a fração. Multiplica o 5. Simplifico aqui, simplifico aqui. 5 vezes 5, 25. Aí a gente ainda tem o 10. Então, 2,5. Tudo bem? E aí, quem já souber que 50% é metade, você não precisa nem fazer essa conta, que você já sabe. Então, quer dizer que o preço da batata doce vai aumentar mais 2,50 e o resto vai continuar igual. Então, calma, você vai pensar, nossa, Gabi, só teve isso de porcentagem, onde que eu... Vamos lá. Vamos lá, que a gente vai juntos fazer essa questão e a gente vai se entender juntos. Primeira coisa, continuamos. Aí, você lembra que o enunciado diz pra gente a quantidade de cada coisa que ele vai comprar, né? Esse 400 vai mudar, porque ele tá falando já que o frango ele vai reduzir. E a batata doce continua. Mas aí, cuidado, gente. Cuidado, que a gente vai ter que converter, né? Porque aqui a gente tem gramas e aqui a gente tem quilo. E aí você escolhe o que vale mais a pena converter. E eu já te digo que é o grama, né? Porque se o preço tá por quilo, a gente teria que mudar muita coisa para fazer em grama. Então, o preço por quilo, a gente vai ter que mudar esses valores por quilo. Quilograma é como se a gente dividisse tudo por 1000. Nosso K representa esse 1000, tá? Então, a gente consegue rapidinho fazer a conversão, ó. Então, 600 gramas é igual a 0,6 quilos. Isso é simples, até porque a gente está muito acostumado com uma balança no dia a dia, né? Então, acho que isso pode ficar intuitivo para você. Normalmente no Enem a gente costuma converter mais centímetros, metros, né? Unidade de medida, não unidade de peso. Mas acho que é simples de você visualizar isso.
400 seria 0,4, certo? Então, acho que é só isso que a gente precisa converter para a gente fazer as nossas continhas. Bora? Por quê? A gente sabe que a gente tem um valor fixo de R$10, então a sua própria construção, ai meu Deus, a sua própria refeição custa R$10, então a gente sabe que esse valor vai sempre se manter. Então tudo tem que caber nestes R$10, tudo bem? Aí a gente começa. Ele tem uma hortaliça, então uma hortaliça que custa R$2, mas ele tem 0,6 quilos de batata doce, que agora, com o nosso aumento, vai ser o quê? 5 mais 2,5, 7,5. Mas aqui a gente vai ter X, né? Vou colocar uma quantidade X, que eu não sei quanto o nosso frango vai ter. E o valor vai ser 12,5. Ele não mudou o valor, tá? 12,5. Nossa, agora você vai pensar, meu Deus, vou ter que fazer todas essas continhas. Vai ter que fazer todas essas continhas. Mas calma que vai dar certo. A gente vai chegar onde eu quero te mostrar, gente. A gente vai chegar num ponto importantíssimo que eu quero te mostrar, que é onde muitas pessoas erram na hora de fazer redução de porcentagem. Então, por isso que eu trouxe esse exercício para vocês, tá? Então, fiquem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, continhas rápidas aqui. 1 vezes 2 vai dar 2. 0,6. Novamente aqui, gente, continhas. A gente pode abrir esse 7,6 em 7 mais 0,5. Lembrem que a gente tem que facilitar aí ao máximo as nossas contas. Então, se você achar que dessa forma facilita as suas contas, melhor ainda. Por quê? A gente vai ter 0,6 vezes 7, ou 6 vezes 7, 42, como 0,6, 4,2, mais 0,5. 0,6 vezes 0,5, 0,5 sempre é... A gente vai vezes 2, nesse caso é 0,6, então 0,3. Mais 12,5x. Vamos lá, estamos chegando. Fazendo essa sominha aqui, 10 é igual a 6,5 mais 12,5x. Gente, aqui a gente só tá resolvendo as continhas que temos, hein? Passando 6,5, subtraindo do outro lado, 10 menos 6,5, 3,5, igual a 12,5x. Calma, vamos conseguir. Para ficar mais fácil, você pode multiplicar tudo por 10. Então, vai ficar 35 igual a 125x. Gente, eu sei, essa continha era chata de conta, mas é porque eu quero chegar em uma coisinha para vocês verem, onde muitas pessoas se confundiram nessa questão. Não era nem a conta que eu queria mostrar para vocês, eu nem lembrava que era essa conta assim. Ó, então facinho aqui. A gente vai chegar que o nosso x é igual a 35 sobre 125. Diquinha de conta que você pode simplificar em vez de direto fazer a divisão, se você preferir, tudo bem, ó. Você vai simplificar ambos por 5. 35 dividido por 5 dá 7. 125 dividido por 5, 25. 7 dividido por 25 vai dar 0,28. 0,28. Então, quer dizer que quantos quilos de frango, né, a gente vai ter? 0,28. Aí aqui, cuidado. 0,28 pode ter gente que vai, alternativa B. O que é esse 0,28 representando? Gente, porcentagem? Não. Lembra que era o nosso X, ó. O nosso X, era a quantidade aqui de frango, ó. Que nem de batata doce, o nosso X era a quantidade de frango. Então, aqui não é a nossa porcentagem ainda, certo? É a nossa quantidade de frango. Então, cuidado. Atenção, era aqui que eu queria mostrar para vocês. É aqui que eu queria chegar depois de toda essa continha, certo? Então, aqui que eu queria que vocês chegassem, que vocês entendessem. Então, agora, eu vou pro ladinho aqui, só pra gente continuar essa continha. Então, eu descobri que agora o nosso X é o valor do frango, que agora é 0,28 quilos. Antes, eu tinha 0,4, certo? Então, antes eu tinha 0,4.
Agora eu tenho 0,28. E vocês concordam que eu quero a redução. Ou seja, qual a diferença, né? Quanto que reduziu do início? Eu tinha 0,4, agora eu tenho 0,8. Qual vai ser a minha redução? 0,12. Ah, então 12% alternativa A. Calma. Calma que a gente não chegou ainda no que a gente quer. Teve a redução de 0,12 quilos. Concordam comigo? 0,12 quilos. Atenção! A gente quer a redução percentual, ou seja, em porcentagem. Então, a gente precisa passar isso para porcentagem. Era aqui que eu quero mostrar para vocês que muitas pessoas se confundem. Então, lembra onde você quer chegar, tá? Cuidado, que às vezes a gente faz conta, chega no resultado, já marca, mas não é isso. Então, vamos lá, estamos quase. Então, quer dizer que, se inicialmente eu tinha 0,4, ele equivalia meu 100%, né? Meu total. 0,12 é quanto? Vou chamar agora de y, né? Que a gente já usou x. Então, fazendo as continhas, 0,4y é igual a 0,12 vezes 100, vai dar igual a 12. Então, vai ficar que o meu y é igual a 12 dividido por 4, que vai dar igual a 30. Como aqui a gente está em porcentagem, 30%, alternativa C de certo. Então, imagina fazer todas essas continhas para chegar no final e você marcar uma porcentagem de onde não é porcentagem. Então, atenção, cuidado. Eu quis trazer essa questão justamente para isso, para mostrar esse pequeno detalhe que eu acho que é onde a maioria das pessoas podem ter errado nessa questão e que você não pode errar em próximas vezes se isso aparecer. Então, atenção com que o enunciado tá te pedindo, tá? Atenção o que a questãozinha tá te pedindo, porque às vezes por uma bobeirinha e falta de atenção, você acaba perdendo aquela questão por isso, tá? Vocês acharam essa difícil, gente? Tá, tudo bem. Tipo assim, vai, ela não era difícil. Ela só era trabalhosa. Difícil não era. Vai. Se não fossem os números tão quebradinhos assim, que o Enem judiou, tudo bem. Mas era 0,5, era mais fácil. Ele podia ter judiado mais. Poderia ter deixado uns números mais quebradinhos ainda. Eu diria que essa questão poderia se classificar como média pelo trabalho dela. Mas é só multiplicação e... né? Vai. Não é tão difícil. Só é trabalhosa. Trabalhosa eu sei que é. Tudo bem? Mas o que eu queria que vocês focassem nem é exatamente na ideia desse exercício, mas é vocês verem que a questão ela tá perguntando a redução percentual e vocês se atentarem nisso, porque redução percentual, aumento percentual vem aparecendo muito nas questões e vocês precisam saber chegar nele. Nesse caso, a gente chegava num valor que estava representando a quantidade, né, o quilo, para depois achar a porcentagem, fazendo a nossa famosíssima regra de 3. Então, atenção se a questãozinha desse ano te pedir redução percentual, aumento percentual, para vocês tomarem cuidado se vocês já chegaram na porcentagem, se vocês já fizeram aí a sua regrinha de 3, ou se ainda não. Tudo bem? Tranquilinho? Faz sentido? Gente, aqui, essa continha aqui estão nesse finalzinho. Prometo. Vamos para uma mais rápida, então. Vocês... Nossa, só que aquelas vocês já vão... Nossa, quando a gente chegar em geometria, então, gente. Quando a gente chegar em geometria, vocês vão brigar até comigo. Com as questãozinhas que eu vou trazer para vocês. Mas vai dar certo. A gente tá aqui juntos. Vocês vão arrasar aí na sua provinha. Vocês vão arrasar na prova de vocês. E a gente tá aqui essa semana pra gente tirar todas essas dificuldades. Vai dar tudo certo. Vocês vão arrasar aí no domingo. Tudo bem? Focar e tem que acertar com toda a certeza, tá? Hora da água. Eu bebo água, vocês bebem água também. Então, bora. Vamos nesse exercício? Bora? Eu tentei pegar questões que não falavam sempre de porcentagem em regra de 3, mas, gente, porcentagem em regra de 3, elas andam, ó, juntitas. Onde tem uma tá outra. Já perceberam, né? Elas estão aqui, ó, inseparáveis. E por que eu peguei essa questão? Vocês vão ver.
vou querer falar de conversão com vocês. Vocês já sabem que eu não pego questão por acaso, hein? Sempre é com alguma diquinha a mais que eu preciso te passar. Então, vamos resolver. Vem comigo resolver essa questãozinha que diz assim. Comandinho da questão, essa frase que aparece embaixo. Para esse banho, o número mínimo, então o número mínimo de embalagens desse cosmético é. Não li a questão inteira ainda, mas eu quero saber de número mínimo, embalagem de algum cosmético. Bora lá. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução do seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira. Então, uma banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. E aí, né, para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosméticos é. E aí a gente fala, meu Deus, e agora? Lembra que eu te falei? Para, respira. Vamos por partes, tá? Para, respira, vamos por partes em cada pontinho que o exercício está falando pra gente. Primeira coisa que ele diz é que o nosso produto, né, rende 2,7 litros. A gente tem litros aqui, mas logo em seguida você pode ver que a gente tem metros cúbicos aqui. Então, acho que a primeira coisa que eu vou te falar é como você converte litros para metros cúbicos. Você fica tipo, meu Deus, e agora? Você lembra como você converte litros para metros cúbicos? Se você não lembra, tá tudo bem, porque eu vou te falar. Às vezes, o Enem, ele fala isso pra gente, mas às vezes não. Como aqui ele não especificou como você iria converter. Você precisaria lembrar isso na sua cabecita, tá? Então, se você não sabe, agora você vai saber que 1 litro, ele representa 1 decímetro cúbico. Tudo bem? 1 litro representa 1 decímetro cúbico. É quando a gente faz a nossa retinha ali de medidas, né? A gente tem aqui o metro, aqui para cá eu não vou colocar, que a gente não vai usar. A gente tem o decímetro, a gente tem o centímetro, a gente tem o milímetro, certo? E aí, a gente vai fazer a conversão, né? É a mesma coisa. Se eu quisesse passar de decímetro para metro, o que eu faço? Eu divido por 10, né? Então, centímetro para decímetro eu divido por 10. Se eu quisesse passar centímetro para metro, né? Eu divido por 10, depois por 10 de novo, ou seja, divido por 100, tá? E quando a gente fala de volume, a gente está, né, elevando a 3 as nossas medidas aqui. Elevando a 3. E a nossa conversão, a gente também eleva a 3 junto. Tudo bem? Certinho? Faz sentido? Então, para eu passar decímetro, ou seja, litro, né, para metro cúbico, eu preciso dividir por 10 elevado a 3, ou seja, dividir por 1000. Tudo bem? Faz sentido? Então, eu já sei que a minha banheira, perdão, o meu produto que rende 2,7 litros, se eu quiser passar, se eu quiser não, né? Quando eu passar para metro cúbico, é só eu dividir por 1000, né? 10 elevado a 3, a gente vai chegar em 0,0027. Tudo bem? A gente arrasta a vírgula, 1, 2, 3. Certo? Então a vírgula estava aqui. 1, 2, 3. Tururu. Tudo certo? Tudo bem? Ai, perdão, gente. E aí, essa informaçãozinha que a gente já tem, a gente já conseguiu converter, tá? E ele diz pra gente que a banheira, ela tem 0,3 metros cúbicos do seu volume e ela vai ser preenchida em 80%. Então, qual vai ser o total que a gente vai ter dessa banheira? Se 0,3 é o meu 100%, quanto que vale 80? Aí é só a gente fazer as continhas de regra de 3 que vocês adoram, né? Então, 0,3 metros cúbicos é o meu 100% da banheira. Então, é o volume total da banheira.
eu vou usar só 80%. Então, quanto vale esse 80%? Fazendo as continhas, 100 vezes x é igual a 80 vezes 0,3. Então, 0,3 vezes 80. 100x é igual a 24. O meu x é igual a 0,24 metros cúbicos. Tudo bem? Então, quer dizer que a banheira que essa pessoa vai usar vai ter o volume de 0,24 metros cúbicos. Tá. O que eu quero descobrir, gente? O número mínimo de embalagens desse cosmético. Então, se uma embalagem desses cosmético rende para 0,0027 metros cúbicos, se eu tenho 0,24 metros cúbicos, quanto que eu consigo descobrir, né? Quantas embalagens caberiam aqui na nossa banheira? Quantas embalagens precisariam aqui para essa banheira? Eu vou fazer a continha, eu vou fazer a divisão, né? Então, fazendo... Vou até subir essa continha aqui, ó. Então, fazendo 0,24, que é o meu total, eu vou até armar essa dividido por 0,0027. Que continha feia, hein? Eu vou até armar aqui para mostrar para vocês que não é tão difícil quanto vocês imaginam. Por quê? Primeira coisinha é continhas de decimal. Gente, você precisa igualar as unidades pós-vírgula, né? Então, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem 4. Então, é só eu adicionar os zeros. Aí, é como se eu cancelasse, né, esses valores aqui antes da vírgula. Concordam comigo? E aí, os zeros à esquerda acabam não valendo nada quando a gente iguala. Então, na verdade, eu vou ter 2.400 dividido por 27. Tudo bem? Aqui vai dar igual a 8, 216, resto 24, desce o zero. Gente, vocês estão vendo que vai repetir, né? Aqui vai dar isso, aí aqui vai sobrar 24, a gente vai ter que colocar a vírgula, adicionar o 0, 8, e aí vamos. Então, quer dizer que eu vou usar 88,8 embalagens. Ou seja, eu vou precisar de completar, né, aumentar um pouquinho esse valor, 89, alternativa C. E aí, faz sentido? Mais ou menos? Regrinha de 3 aqui que a gente precisava usar, e eu trouxe justamente para falar para vocês desse litro, né? Quando a gente fala de volume, a gente vai falar um pouquinho mais na quarta-feira em geometria, mas já adiantando esse assuntos para vocês. Tudo bem? Tranquilinho? Facinho? Vamos seguir? Aqui, gente, eu quis trazer para vocês. Vocês sabem quando a gente fala de regra de 3, a gente tem grandezas diretamente proporcionais e a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Concordam comigo? Grandezas inversamente e diretamente proporcional. Normalmente nas provas do Enem, você vai encontrar mais questões que estão diretamente proporcionais, tá? Como essa que a gente acabou de fazer, onde a gente multiplica cruzado, né? E a gente chega no exercício. Mas a gente também tem... Opa, pulei uma. A gente também tem continhas inversamente proporcionais, que às vezes a gente esquece. E aí eu fui atrás de uma questãozinha inversamente proporcional que apareceu no Enem para trazer para vocês saberem como funciona, porque vai que o Enem decide colocar uma continha inversamente proporcional aqui pra gente, né? Então, a gente precisa usar aí essa continha aqui. Certinho? Tranquilinho? Então, vou fazer com vocês pra gente conseguir entender um pouquinho melhor. E se caso aparecer esse ano, vocês já sabem, vocês não vão errar e vai dar tudo certo, vocês vão conseguir passar por essas questões. A gente já tá acabando, gente. Segurem firme, vocês estão muito desanimados, gente. Enemzita domingo, bora que bora, bora, bora. Não tá difícil, calma, respira na livezita de hoje, tudo bem? Vamos lá, gente. Comandinho da questão. Comandito da questão que diz assim, ó. Chegou numa questão que não tem gráfico ou tabela, hein? Comandito da questão aqui embaixo. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo
tempo gasto em segundos para trocar os 4 pneus. Não lemos a questão inteira ainda, mas a gente sabe que ele está falando de tempo e tem alguma coisa a ver com pneu, né? Provavelmente corrida. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocas de pneu. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e a cada grupo trabalhado em um único pneu. Com os 4 grupos completos, então os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu aqui a questão já entregou até pra gente, ele não vai fazer nem a gente pensar, tá? Ele já entregou pra gente. Então, ó, o tempo gasto por cada grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido, ou seja, com 3 pessoas. Perdão, com 2 pessoas, porque uma saiu. Né? Então, nessa parada específica, com um dos grupos reduzidos, qual vai ser o tempo gasto em segundos para trocar os 4 pneus, tá? Então, aqui a gente tem as pessoas que trabalham no nosso grupo, né? A gente tem uma regrinha de 3 e o tempo. A questão diz pra gente que quando tem 3 pessoas em um pneu, eles gastam 4 segundos, né? 4 segundos, aqui é segundo, 4 segundos para trocá-lo. Agora a gente reduziu as pessoas, a gente vai ter 2 pessoas para trocar. Então, quanto tempo vai ser necessário? E aqui a questão já diz pra gente que eles são inversamente proporcional, ó, inversamente proporcional. Mas como a gente perceberia isso? Você lembra aquela ideia de setinha que a gente costuma dizer? Então, eu vou colocar aqui só para você entender, mas a questão já diz pra gente que é inversamente proporcional. Eu costumo colocar a setinha no número que diminui ou aumenta. Então, por exemplo, de 3 para 2, diminui. Então, eu sempre costumo colocar a setinha nesse sentido. Aí você pensa comigo, se 3 pessoas precisam de 4 segundos para trocar, se eu vou ter menos pessoa, nesse caso, pela lógica, eu vou precisar de mais tempo, certo? Vou precisar de mais tempo para trocar o pneu. Tá vendo que as setinhas elas estão invertidas, né? Cada uma tá para um lado? Aqui que a gente classifica, né, o inversamente proporcional. Então, a questão tava falando isso pra gente, né? Mas, às vezes, ela pode não te falar. Normalmente, o Enem, ele cobra mais diretamente proporcional, tá? Mas eu quis trazer pra vocês, só pra vocês verem. Quando é inversamente proporcional, é só a gente multiplicar aqui em linha reta. Em vez de fazer cruzado, multiplique em linha reta. Ou você multiplica cruzado, mas invertendo uma das ordens, como você preferir. Facílimo, vai ficar 2x igual a 3 vezes 4. 2x é igual a 12. Quer dizer que o nosso x é igual a 6 segundos. Alternativa A, de arrasando no Enem. Tananã. Quis trazer essa questão só para mostrar para vocês essa ideia de inversamente proporcional, mas como eu disse, o Enem ele costuma cobrar mais diretamente, como vocês estão acostumados, sem precisar fazer toda essa questão de inversamente. Tudo bem? Tranquilo? Faz sentido? Essa questão tinha um textão e ela é de regra de 3. Comandinho da questão diz assim: a quantidade mínima de pacotes de pão de forma necessários para prover o suprimento a este casal. Lembrei. Era essa informação que eu ia falar para vocês. A este casal. Este casal são 2 pessoas, então a gente já sabe que ele quer a quantidade mínima de pacotes de pão. E ele tá falando de casal, 2 pessoas. Cuidado! Porque às vezes a gente vai fazer a continha com uma pessoa e na verdade é 2 porque é um casal. Então, atenção, porque, né, já viram que provavelmente muitas pessoas confundiram por isso. Tudo bem? Alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividades físicas e ainda dão forças para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante.
O ideal, aqui tá só contextualizando, né? Vocês viram. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Um casal, novamente, um casal, atenção, um casal é 2 pessoas, realizar diariamente 30 minutos de caminhada, ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Para ter o consumo ideal apenas por meio do consumo de pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias ininterruptos. Diz, né? Sabe-se que cada pacote desse pão vem 18 fatias e cada uma delas tem 15 gramas de carboidrato. Então, a quantidade mínima de pacotes é. Você pensa, meu Deus, muita informação. E agora? Calma. Vamos por partes. Primeira coisa, ele diz pra gente que é recomendado 1 grama por minuto de caminhada. Então, se a gente caminha 30 minutos, a gente precisaria, né, de 30 gramas, certo? Então, ele quer saber o total em 30 dias. Então, a gente caminha 30 minutos por 30 dias, tá vendo? Então, 30 minutos. Então, aqui representa os minutos. Aqui representa os dias que ele tá falando pra gente, ó. 30 dias. 30 minutos vezes 30 dias vai dar igual a 900. E a gente sabe que seria gramas, né? Então, 900 gramas. Aqui que tá o cuidado, gente. 900 gramas seria por pessoa, 900 gramas seriam por pessoa, mas como a gente tá falando de um casal, vezes 2. Então, no total, eles precisam, né, de 1.800 gramas. Tudo bem? Faz sentido? Porque a gente precisa levar isso como consideração pro pão, né? Cada um come um pão diferente. Eles não vão comer o mesmo pão, então eles precisam de mais gramas ali daquele conteúdo. Tudo bem? Tranquilo? Certo? Então, depois, não se preocupa, que eu sei que vocês querem e amam que eu faça regra de 3, depois eu vou mostrar como fica em regra de 3, tá? Mas assim eu acho mais fácil para vocês resolverem, ok? Outra informação importante que a gente tem é que em um pacote a gente tem 18 fatias e cada fatia é igual a 15 gramas. Ou seja, vamos pegar aqui o pacote, ó, cada pacote. Então quer dizer que no pacote vem, vou até colocar uma setinha aqui, ó. Então quer dizer que no pacote vem 18 pães, 18 fatias, cada fatia tem 15 gramas, ou seja, 18 vezes 15, 270 gramas o pacote, né? Então cada pacote tem 270 gramas. Se no total eu preciso de 1.800 gramas, quantas eu vou precisar? Muito parecido com o que a gente fez na questão passada, né? Em relação a quantas embalagens eu vou usar. Aqui segue a mesma ideia, só que a gente está falando de gramas. Tudo bem? E aí, que continha eu tenho que fazer? Pois bem, 1.800, que é o meu total, dividido por 270. 1.800 dividido por 270 vai dar aproximadamente 6,6. 6,6 não tem como eu comprar 6 pacotes, porque se eu comprar 6 pacotes a gente não vai chegar no que a gente precisa. 6,6 eu tenho que arredondar um pouquinho para cima, né? Então quer dizer que eu vou precisar de 7 pacotes para suprir todas as minhas necessidades. Minhas não, né? Desse casal. Então lembre dessa situação. Alternativa D de dominando o Enem. Sucesso? Sucesso. E você me pergunta, Gabi, mas eu gosto de resolver com regra de 3. O que eu faço? O que eu faço para resolver com regra de 3? Não entendi como você fez, não pensaria assim. Gente, vocês viram que tava tranquilo da gente resolver dessa forma, né? Não era difícil, a gente conseguia fazer. Regra de 3. Como eu posso resolver por regra de 3? Vou fazer aqui do lado, porque eu sei que vocês me pedem, alguém deve estar perguntando aí como que a gente resolveria em regra de 3 por curiosidade. E aí vocês vão ver que eu acho um pouquinho mais trabalhoso. Mas o mais fácil é aquilo que você visualiza primeiro. Então, se você visualizar a regra de 3 primeiro, tá tudo bem. Mas vou te mostrar como você poderia resolver. Tá,
Então, regrinha de 3, você teria dia por grama. A ideia é a mesma da continha que a gente fez agora, né? Por quê? Um dia você precisaria, né? Um dia de corrida, digo 30 minutos, 30 gramas de caloria. Se você vai correr por 30 dias, você vai precisar de X. Fazendo a continha, X é igual a 30 vezes 30. X é igual a 900. Lembrando que a gente está falando do casal, então a gente vai multiplicar. Opa, aí eu ia colocar o 2 aqui, né? Então a gente vai multiplicar por 2, então casal. X é igual a 1.800. Percebe que é a mesma continha que a gente fez aqui, né? Tá vendo que é a mesma coisa, ó? Mesma coisa. Então, o que você visualizar primeiro, melhor, mas eu ainda assim acho que é mais rápido do que você armar a regra de 3. Mas assim, não querendo influenciar o que vocês acharem melhor, tá? O que vocês acharem melhor. Só tô resolvendo a regra de 3 porque eu sei que vocês gostam e vocês me pedem. Mesma coisa dos pacotes. A gente tem os pacotes aqui, vou chamar de P, e a gente tem os gramas. Então, quer dizer que um pacote tem 270 gramas. Quanto pacote eu vou precisar para 1.800? 270y é igual a 1.800. Eu vou chegar aqui, o meu y é 1.800 dividido por 270. Mesma continha, tá vendo como é a mesma coisa? Como dá no mesmo, que você preferiu, que você visualizar primeiro. Então, eu vou chegar aqui, o meu y, que é a quantidade de pacotes, é igual a aproximadamente 6,6. Que bom que deu o mesmo resultado, né? Opa, que bom que é a mesma conta. Então, a alternativa D de dominando o Enem. Então, o que você visualizar primeiro, o mais fácil é aquilo que você visualiza, tá? Então, o que você visualizar primeiro, sucesso e incrível, e você vai arrasar de qualquer forma. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos lá, esse exercício, além do comentário que eu acabei de falar para vocês agora, também vou dizer que quando eu vi essa questão, ela apareceu também Enem ano passado. Quem fez o Enem aí ano passado? Acertou, errou, como que foi, o que vocês acharam? Eu fiquei muito confusa no começo com esse exercício, tá? Então, não foi só vocês, porque no começo eu fiquei bem assim, pensando, porque é muito texto, é muita informação, e aqui a gente precisa filtrar um pouquinho elas para conseguir chegar numa solução. Mas ela é mais fácil do que parece, e eu vou te dar uma dica. Você não precisa fazer tanta conta nesse exercício e em outros também. Então, atenção que eu vou dar uma dica aí para vocês resolverem esse exercício de forma mais rápida, no sentido de que você não vai precisar fazer todas as contas e você pode usar isso em outras questões também que forem semelhantes de descobrir o resultado. Sem muitas delongas, vamos resolver junto que vocês vão entender aí o que eu estou falando sobre isso. Então, vem comigo resolver esta questãozinha, comandinho da questão. A quantidade mínima de ajudantes que esse pescador precisa contratar para conseguir o lucro diário pretendido é... Bom, não li a questão inteira ainda, mas já sei que fala de ajudantes, tem um lucro pretendido que provavelmente a questão vai me falar. Tá, vamos lá. Um pescador tem o preço fixo diário de R$ 900, com combustível, isca, manutenção do seu barco e outras pequenas despesas. Ele vende cada quilograma de peixe por R$ 5. Então, cada quilograma de peixe por R$ 5. Sua meta é obter... Gente, vocês vão ver que tem várias informações, tá? Mas não desista. Fiquem aqui comigo que vocês vão... A gente vai conseguir. Sua meta é obter um lucro mínimo de R$ 800 por dia. Então, essa é a meta, né? O lucro mínimo de R$ 800 por dia. Sozinho, ele consegue, ao final de um dia de trabalho, pescar 180 quilos de peixe, o que é suficiente apenas para cobrir o custo fixo diário. Por
Portanto, precisa contratar ajudantes, pagando para cada um valor, né? Cada um, R$ 250 por dia de trabalho. Além desse valor, 4% da receita obtida pela venda de peixe é repartida igualmente entre os ajudantes. Calma, vai dar certo. Considerando o tamanho do seu barco, ele pode contratar até 5 ajudantes. Ele sabe que com um ajudante, a pesca diária é de 300 quilos e que, a partir do segundo ajudante contratado, aumenta-se 100 quilos a quantidade de peixe pescado por ajudante em um dia de trabalho. Então, a quantidade mínima de ajudantes para a gente ter o lucro ali de R$ 800 é. Aí você fica, meu Deus, não entendi nada. E tá tudo bem, porque quando eu li pela primeira vez eu também falei, meu Deus, que bagunça. Tem várias informações e a gente precisa filtrar ela. Mas a gente vai conseguir, vamos por partes. E aqui está a minha diquinha. Tá vendo que a gente tem 5 opções. Então, a gente tem a possibilidade de ter um ajudante, de ter 2 ajudantes, de ter 3 ajudantes, de ter 4 ajudantes, de ter 5 ajudantes. E a gente precisa descobrir qual deles vai me dar, no mínimo, o lucro de R$ 800. Então, concorda que eu vou ter que fazer as continhas? E aí eu precisaria fazer, nossa, as continhas com 5 ajudantes? Como que eu posso tentar encurtar aí as minhas contas? Então, fica a minha dica. Quando você tiver que fazer uma conta, seja nesse caso ajudante, ou seja, qualquer conta que você precisa saber um resultado maior ou mais próximo de um valor, ou tem que ser ali no mínimo, começa pelo meio. Então, que tal a gente começar nossas contas com 3 ajudantes? Vamos ver se com 3 ajudantes ele já chega nesse lucro, se ele já passa muito desse lucro, ou se é menor do que esse lucro, porque você consegue que se a gente consegue entender. Se a gente fizer com 3 ajudantes e o lucro for atingido, quer dizer que eu só preciso conferir se aqui vai dar um lucro mais próximo, né? Mais perto aí de 800, porque ele quer um mínimo. Então, se a gente já bater a meta com 3 ajudantes, a gente já precisa fazer as contas aqui. A gente não vai precisar fazer mais com 4 e 8. Agora, se eu não bater a meta com 3 ajudantes, quer dizer que, com certeza, com 1 e 2 ajudantes, eu também não vou bater a meta. Tá vendo que você já elimina aí as alternativas? Então, vamos começar a conta pelo meio, com 3 ajudantes. Faz sentido? Concorda? Então, vamos começar fazendo a conta para 3 ajudantes. E aí, a gente vai saber, né, primeiro, os gastos totais e qual é o lucro. Então, vamos lá por partes que a gente vai conseguir fazer essa questãozinha, tá? 3 ajudantes. Quer dizer que a gente vai ter 300 quilos de peixe. Ó, quantidade de peixe, vamos ver. 300 quilos a gente sempre vai ter com um ajudante. Conforme for aumentando os ajudantes, a gente soma mais 100, certo? Então, se com um ajudante, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem, é 300, com 2 ajudantes mais 100, 400, com 3 ajudantes mais 100, 500, com 4 ajudantes mais 100, 600, com 5 ajudantes mais 100, 700. Então, essa aqui é a quantidade dos quilos de peixe por ajudante. Então, se eu tenho 3 ajudantes, quer dizer que eu vou conseguir pescar 500 quilos de peixe. Faz sentido? Então, 500 quilos de peixe. Isso é o que o enunciado está falando para mim. Tá vendo que aqui, especificamente, a gente está na fora de ordem, mas é só para a gente conseguir entender os valores, tá? A questão começa dizendo para mim que a cada quilograma de peixe custa R$ 5. Então, se aqui eu pesquei 500 quilogramas e um é R$ 5, eu multiplico isso por 5, concorda? Então, quer dizer, qual vai ser o valor que a gente vai lucrar aí com esses quilos que a gente conseguiu. Se 1 quilo é R$ 5, 500 quilos é quanto? R$ 2.500. Tudo bem? Tranquilinho? Então, esse vai ser o valor arrecadado. Tá, arrecadamos esse valor. E agora? Ele diz também que a gente tem algumas informações a se desconsiderar aqui, né? Porque esse é o valor total, mas a gente tem algumas despesas. Concordam comigo? Por quê? Esse aqui é o meu valor total, mas eu tenho algumas despesas. Quais são as minhas despesas? E agora? Quais são as minhas despesas? Vamos lá. Primeiro,
Eu tenho a despesa de R$ 900 fixos. Lembra que aí a gente volta. Agora a gente volta na ordem da questão. Então, fixo de R$ 900. Então, sempre eu vou ter menos esses R$ 900. Então, já vou tirar aqui do meu arrecadado R$ 900. Menos. Eu vou ter o salário dos meus pescadores, né? Descendo aqui, ó, ele diz que ele paga R$ 250 por dia, né? Então, eu vou ter menos 250 vezes quanto? Se são 3 trabalhadores, 250 vezes 3, né? Que é o salário que esses trabalhadores recebem. Menos ainda, ele fala que 4% do lucro, né? Então, ó, 4% da receita obtida, então do total, vai ser repartido igualmente entre os ajudantes. Então, antes da gente subtrair, a gente tem uma continha a se fazer com esse total, né? É o de total de 2.500. Então, quanto que vai ser 4% de 2.500? A gente faz aquela continha que a gente já está acostumado a fazer, né? Passa o 4% para a fração. Para a fração, né? 4 sobre 100 vezes 2.500. Simplifico, 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 simplifico. 4 vezes 25 dá 100. Então, ainda tem que subtrair esses 100%. Bom, fazendo a continha, gente, o que eu vou chegar? Eu vou chegar aqui 2.500, né? Menos 900, menos 250 vezes 3 vai dar 750, menos 100. Tudo isso vai dar igual a R$ 750. Ou seja, de tudo aquilo que eu tinha arrecadado, eu vou chegar em R$ 750. Opa! Quanto que era o lucro mínimo que eu queria? O lucro mínimo era R$ 800, então eu não cheguei ainda no lucro mínimo. Então, se com 3 ajudantes eu não cheguei ainda no lucro mínimo, concorda que muito menos com 2 ajudantes, muito menos com 1 ajudante eu vou chegar. Então, ó, fazendo uma continha, eu já eliminei 3 alternativas, certo? Porque se com 3 ajudantes eu não conseguir chegar no lucro mínimo, com toda certeza, com menos ajudante, eu também não vou chegar, né? Porque eu vou ter menos quantidade de peixe, eu vou ter menos venda. Então, faz sentido para vocês? Então, a gente já elimina aí essas outras alternativas. Agora, só falta eu fazer a continha com 4 ajudantes, ver se a gente vai chegar. Se não chegar, a gente faz com 5 ajudantes, tá? Então, tá vendo como tem muita informação, mas quando a gente para ver mesmo, né, o que acontece, fica mais simples da gente fazer as continhas. Vamos passar um pouquinho aqui pro lado e a gente vai fazer agora com 4 ajudantes. Então, o primeiro, né, quando a gente bater o olho, a gente fica, meu Deus, não entendi nada. Mas aí depois a gente consegue, né, ir aos pouquinhos pegando aquelas informações, o que eu quero, onde eu vou chegar. Então, 4 ajudantes. Vamos fazer as continhas? 4 ajudantes, a gente vai ter 600 quilos de peixe. Vamos pescar 600 quilos. Então, quer dizer que, no total, eu vou arrecadar quanto? Eu vou ter quanto? A quantia, né? Quanto que vai entrar aí de receita? Se cada quilo é R$ 5, 600 vezes 5 vai dar 3.000, concorda? Então, R$ 3.000 a gente vai ter aí de receita. Mas não é o nosso lucro, porque lembra que a gente tem despesas a se considerar. Então, aqui fica até mais fácil, que a gente já sabe que, primeiro, a gente vai precisar calcular 4% desse valor, né? Então, 4% de 3.000, que vai ser uma das nossas despesas. Então, 4 sobre 100 vezes 3.000. 4 vezes 30 vai dar igual a 120, tá? Então, agora, vamos colocar as nossas despesas que a gente lembra quanto é, né? Então, ó, 3.000 menos 900, que é o meu fixo, menos 250 vezes 4, que é o salário dos nossos 4 ajudantes, menos 120, que é o 4% que vai ser repartido. Então, 240 vezes 4 vai dar igual a Peraí. Isso. 240 vezes 4 vai dar igual a 1.000. Então, 3.000 menos 1.000, 2.000. Menos 900, menos 120. A gente vai chegar em 980. Opa! 980
a gente passou o lucro mínimo de R$ 800. Como ele quer a quantidade mínima de ajudantes, então o mínimo de ajudantes que você precisar para bater a quantidade, a gente já chega com 4 ajudantes. Alternativa D, de dominando o Enem. E aí, faz sentido? Por que eu trouxe essa questãozinha? Primeiro que era uma questãozinha que eu acho que ela era bem chatinha, porque tinha muito detalhes. Eu queria mostrar pra vocês a minha forma de interpretar, talvez pudesse facilitar, e mostrar pra vocês esse truque, né? De você começar pelo meio, pra já conseguir eliminar algumas alternativas e poupar o seu tempo, porque tá vendo que a gente poderia ter feito a conta pra 5, né, ajudantes. Mas a gente só fez 2 continhas para 3 ajudantes e para 4, porque assim já conseguia chegar na alternativa que não era e já ir assim para a alternativa certa, né, quando a gente terminasse aí a questãozinha. Então é por isso que eu quis trazer essa questãozinha para vocês. E eu acho que é interessante comentar, porque sim, pode se repetir, pode aparecer de novo, pode ter outras questões parecidas com essa. Então é por isso que eu quis mostrar para vocês. Não sei se vocês já tinham pensado nisso, de começar pelo meio para conseguir tentar eliminar aí algumas alternativas, mas, gente, nem é estratégia, a gente precisa ganhar tempo, né? Porque a gente tem, às vezes, muito tempo para muitas questãozinhas e às vezes a gente precisa tentar ali criar umas estratégias para agilizar o nosso tempo, para dar tempo de, né, a gente conseguir tudinho. Tem bastante letra desses, acharam, gente? E a gente vai finalizando com uma questãozinha de escala. E como toda questão que eu trouxe hoje tem um motivo, claro que teria um motivo para trazer uma questão de escala para a gente finalizar. Porque escala é um assunto que vem aparecendo muito no Enem, tá? E no Enem e também em outros vestibulares. Escala é algo que vem aparecendo com certa frequência e é uma questão simples que você não pode errar por conversão, por nada. Porque eu acho que escala, a maioria das pessoas, quando erra, é por falta de atenção na conversão, tá? E conversão aparece não só em matemática, aparece também em física, também em química, eu acho. Não sei, mas física aparece bastante. Então vocês não podem errar a conversão. Aqui a conversão era bem rapidinho, mas eu acho muito interessante quando a gente pode falar de conversão, porque aparece nas questões da prova. Então, essa questãozinha foi do Enem 2021, para quem quiser saber. Eu reformulei ela porque a fotinho do castelo ela estava muito maior. Como não cabia aqui, eu diminuí a fotinho do castelo. Mas vamos lá ver essa questãozinha. Só de bater o olho, a gente já percebe que ela fala de gráfico, né? Porque ela tem justamente aí essa forminha, que vale a pena lembrar para vocês. Gente, quando a gente tem um gráfico, né, uma escala nesse formato, o que significa? Primeira coisa que você deve saber, sempre essa escala vai estar em centímetro. A única exceção é quando o enunciado te fala outra unidade de medida da escala. Mas se não, sempre vai estar em centímetro. Quando a gente fala de mapa, nesse caso, né, de um castelo, da sua miniatura, a gente sempre fala 1 centímetro imaginário, né, ou seja, 1 centímetro mapa, ou 1 centímetro no objeto, né, 1 centímetro na escala ali, no objeto que você criou, equivale a 300 centímetros na realidade, tá? Então, sempre essa comparação que a gente faz. 1 centímetro, né, no mapa ou ali no que você representou, equivale a 300 centímetros na realidade. Tudo bem? Tranquilinho? Então, acho que essa é a primeira coisa que vocês devem lembrar para não esquecer. E aí a gente resolve a questãozinha juntos. Só de bater o olho, você já percebe que nas alternativas tá falando de escala, mas quando você vê o comandinho da questão, também diz, né? A escala utilizada para fazer a réplica é. Então já sabe que tá falando de escala com toda certeza. O Parque Temático Brasileiro construiu uma réplica em miniatura do castelo de... não sei falar esse nome. O castelo original representado na imagem está situado na Alemanha e foi reconstruído entre os anos 1840 e 1842 após 2 destruições causadas por guerra. Então a gente tem aqui a fotinho do castelo, que estava mais para a gente agregar aí um valor nessa questão. Né? Então, para agregar o valor nessa questão, tivemos um super chat. Muito obrigada, Daniel, pelo seu super chat. Que bom que você gostou.
E aí a gente continua, né? O castelo possui uma ponte de 38,4 metros de comprimento e 1,68 metros de largura. O artesão que trabalhou para o parque produziu a réplica do castelo em escala. Nessa obra, as medidas do comprimento e da largura da ponte eram, respectivamente, 160 centímetros e 7 centímetros. Então, 100 centímetros fala do comprimento, 160 centímetros do comprimento, 7 centímetros fala da largura, tá? Tranquilinho? E aí, a gente continua prestando atenção porque ele fala qual é a escala utilizada para fazer a réplica. Então, aqui, ele está te dando os valores do comprimento e da largura e ele quer que você encontre a escala. Ele poderia ter te passado a escala para você encontrar as medidas na réplica, né? Então, questões de escala elas vão se variando conforme vocês têm essas informações. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, na vida real, né? 38,4 metros de comprimento por 1,68 metros de largura. Ai, tossi. Desliguei o microfone para não fazer muito barulho. E na nossa representação na escala, a gente tem 160 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura. Então, aqui a gente está falando de comprimento. Então, do comprimento. E aí daqui, gente, aqui eu só tô explicando pra vocês, tá? Vocês não precisam de tudo isso não pra fazer a questão. Só pra eu explicar melhor pra vocês. E aqui a gente tá falando da largura. Então, a gente consegue comparar tanto o comprimento, tanto a largura, o que você prefere para suas contas. Minha dica é sempre você usar os números menores, né? Nesse caso da largura, para você fazer a sua comparação. E que comparação você faz? Bom, você sabe que 7 centímetros equivale a 1,68 metros. Então, se a gente colocasse na nossa regrinha de 3, você sabe que 7 centímetros, então aqui está em centímetros, equivale a 1,68 metros. Então, quer dizer que 1 centímetro equivale a quantos metros na realidade? Aí, atenção! Lembra que eu falei para vocês que quando a gente fala em escala, a gente sempre está falando de centímetro para centímetro? Então, você pode até fazer essa conta com x em metros. Mas, você vai chegar no valor em metros, você precisa converter. E aí, o que eu falo? Cuidado, né? Tomem cuidado, porque se eu fosse vocês, eu converteria tudo no começo, tá? Então, converte no começo, porque senão você vai esquecer. Confia em mim que você vai esquecer. Então, você sabe que você precisa passar 1 metro para centímetro? Já faz agora. Porque dá certo no final? Dá certo, mas você vai esquecer. Né? Você vai esquecer, você sabe que você vai esquecer também. Então, vamos passar logo para centímetro. E é fácil, tá? Centímetro para metro, o que a gente faz? Multiplica por 100. Lembram? Se a gente fosse fazer aqui a escalinha, ó, a gente tem metro, decímetro, centímetro. Então, você quer passar para metro, ó, a gente vem aqui, divide por 10, divide por 10. Então, centímetro para metro, a gente divide, divide não. A gente multiplica, né? A gente multiplica. Por aí. E é o contrário, ó, né? A gente não quer de centímetro para metro, a gente quer ao contrário. Vocês viram que a gente chega no final da live e a gente vai ficando doida, ó. Então, a gente quer de metro para decímetro, de decímetro para centímetro, vezes 10, vezes 10. Então, de metro para centímetro, a gente multiplica por 100. Faz sentido? Acho que é fácil, porque a gente sempre usa na nossa altura, né? Quando a gente fala, eu tenho 1,60, por exemplo. 1,60 metros, 160 centímetros. É engraçado falar em centímetros, né? Mas pois é. Então, a gente multiplica por 100. Então, para passar em centímetros, é só eu multiplicar por 100. Então, como se eu andasse aí as minhas curvinhas por lado. Então, vai ficar 160 centímetros. Tudo bem? Então, centímetros. Agora sim a gente vai chegar na nossa escala em centímetros, aí a gente não precisa converter mais. E sucesso, a gente vai chegar no valor que a gente precisa.
Fazendo as continhas, vamos chegar em 7x igual a 168. X é igual a 168 dividido por 7. 168 dividido por 7 vai dar igual a 24. Então quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale a 24 centímetros na realidade. 1 centímetro no mapa equivale a 24 centímetros na realidade. Alternativa C de certo. Tarararam. E aí, acertaram essa? E você pode ver, né, que a gente não é por, não, o Enem achou que, foi coincidência, não. Não é coincidência que a gente tem na alternativa E, ó, 1 sobre 240. Não é coincidência que a gente tem esse valor. Também não é coincidência que a gente tem 2,4. Tá vendo? Tudo questão de conversão. Então, atenção ali na conversão, porque as questãozinhas, né? Às vezes você vai esquecer de converter, fazer ali alguma coisinha errada, mas o Enem, ele sabe que você pode fazer essa conversão errada, né? Então, ele vai colocar ali para você. Aqui até foi bonzinho, porque se você deixasse se lembrar, né? Vamos relembrar aí da nossa... Opa, aconteceu aqui. Da nossa linha aí de conversão, ó. Vou descer um pouquinho aqui. E aí eu vou colocar a nossa linha um pouquinho aqui pro meio, para você lembrar. Porque a gente só usou metro e centímetro hoje, mas a gente vai colocar ela inteira, ó. E aqui, por fim, a gente tem milímetros. Aqui a gente vai ter o hectômetro, HM, decâmetro, DAM, que a gente nunca usa. E aqui a gente vai ter o quilômetro. Então, essa é a nossa escalinha aí de unidade de medida que a gente costuma usar na escala. Então, pensa, né? 1 metro. Também no meio, temos 3 de um lado, 3 do outro. E aí tem uma frasezinha que eu sempre falo. Karaokê. Karaokê, 10 horas da manhã, dói cabeça e mente. Para você lembrar aí dessa frase. Você pode criar qualquer frase, né? Também para lembrar dessa ordem aqui da nossa linhazita. Mas essa aqui é a nossa conversão, tá? Então lembrem, para vocês não esquecerem, quando a gente precisar passar de uma quantidade maior, então quilômetro é maior que todos os outros, concorda? Quando a gente precisar passar de uma quantidade maior, então de quilômetro para cá, esse daqui para cá, esse daqui para cá, esse daqui para cá, a gente multiplica sempre. Então, sempre vai multiplicando por 10. Então, multiplica por 10, como a gente viu aqui, né? A gente multiplica por 10, então toda setinha a gente vai multiplicando por 10. Se a gente vai vir de um menor para um maior, pela lógica, né? A gente vai dividir por 10, dividir por 10, dividir por 10. A gente vai falar isso um pouquinho mais também nas outras lives. E aí, mesma coisa, se por acaso estiver falando de uma situação diária, né, 2 dimensões, ao quadrado, vai ser tudo ao quadrado, tudo ao quadrado, tudo ao quadrado. Até as conversões também vão ser ao quadrado. Se for de volume, vai ser tudo ao cubo, até as conversões ao cubo. Mas isso a gente vê mais em geometria ali. Em escala, vocês usam só as medidas normais aí, não estão ao quadrado, não estão ao cubo. Então, é fácil de você lembrar dessa forma. Então, atenção nas questões de escala, tá? Atenção, normalmente vai ter alternativas com a conversão errada, tá? Então, fiquem atentos na hora da prova para vocês acabarem não se confundindo por isso, para vocês acabarem, né, não perdendo essas informações. Então, fiquem atentos aí para não dar esse problemítia e para vocês acabarem não errando por falta de atenção, né? Porque não é nem porque você não sabia, é por falta de atenção, tá? Tranquilinho? Certito? E, gente, essas foram as questões da live de hoje. Uhul! Muito feliz com a presença de vocês no nosso primeiro dia. Lembra de entregar isso para vocês. E antes de eu mostrar o calendário, eu queria contar para quem não sabe, além de todas esses vídeos gratuitos que eu faço para vocês, eu também tenho um curso específico, não sei se os alunos do curso estão aí, que chama Vem Comigo Matematicar, tá? Nos próximos dias teremos promoção de Black November, né? A nossa famosa Black Friday chegará aí,
mas já vai ter passado do Enem, né? Então, se por acaso vocês quiserem dar uma olhadinha antes do Enem aí, aproveitem que temos muitas aulas e muitos vídeos. A gente teve durante aí um mês inteiro aulas ao vivo, né? Então, todas as aulas da mentoria estão disponíveis. Então, quem quiser conhecer mais, vou mandar o link aí do curso no chat, mas também tem aqui na descrição. Fiquem bem-vindos para saber mais e quem quiser correr e entrar antes do Enem, ainda dá tempo, né? Temos aí alguns diazinhos para vocês maratonarem as aulas. E se você vai fazer o Enem ano que vem, já fica de olho aí, porque teremos condições super exclusivas que não irão se repetir de Black November, tá? Então fiquem de olho nas minhas redes. E muito obrigada pela nossa primeiríssima live. Calendário incrível, tá? Calendário incrível que eu preparei para vocês com conteúdos que vocês mais gostam. Mais gostam não, né? Também, vocês mais gostam porque normalmente são mais simples. Mas conteúdos que mais aparecem no Enem. Então, separei principalmente porcentagem e regra de 3 hoje. Amanhã, estatística. Lembrando que amanhã é às 4 horas, tá? Porque eu não vou conseguir fazer live hoje por vocês estarem aqui. Tudo bem? Tranquilinho? Então é isso, gente. Nossa primeira live se cumpriu, finalizou. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vocês vão arrasar muito no domingo. Vou estar aqui vibrando muito para você, mas até lá a gente tem muita dica legal e a gente tem muita coisa para você conferir junto. Então, cronograma de lives, salvem e amanhã, 4 horas, eu espero vocês. Beijinhos, se inscrevam no canal, deixe o seu comentário de qual você mais gostou, qualquer dúvida, sugestão, que eu tô sempre de olho. E se for postar story, lembra de me marcar, hein? A menina da matemática. E a gente se vê durante a semaninha que a gente vai estar, ó, super juntitos para vocês arrasarem no Enem de domingo, tá? Vai ser o Enem de vocês. E se for da vontade de vocês, o último Enem, quem sabe? Daí vocês já vão direto aí pra faculdade. Então, sucesso! Ó, vou colocar aqui pra vocês. Ó, essa aqui foi uma análise que eu fiz das questões do ano passado e aí eu fui colocando por assunto, né? Então, aqui a gente tem as questãozinhas que mais aparecem na prova. E vocês podem ver que a gente tem sempre matemática básica, que entra porcentagem, regra de 3, todas essas questões. Logo depois, estatística, que vai ser a live de amanhã. Só porcentagem e regra de 3 e estatística dá 21% da prova. Mais geometria espacial, geometria plana, já dá 29 questões. Perdão, 21% não, 21 questões, né? 21 de 45. Então, 21 questões de 45 é só a gente fazer a divisão, né? 21 dividido por 45 já dá quase 50% da prova, né? Já vou encerrar, só para falar essa curiosidade para vocês. Então, aqui, ó, já é 46% da prova. Quando a gente adiciona geometria, que são 29 questões no total, 29 dividido por 45, gente, já dá 64%. Então, tá vendo por que esses assuntos que eu quis trazer para vocês? Então, com porcentagem, regra de 3, estatística, geometria, você já faz quase 64% da prova, tá? É muita coisa. Então, essa semana vai estar muito, muito, muito recheada. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito e você vai arrasar com as dicas que a gente vai conseguir construir juntos essa semaninha. Tudo bem? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Se inscrevam no canal, curtam e eu espero vocês nas próximas lives, tá? Beijinhos, boa noite, liberados da nossa primeira aulinha hoje e te vejo amanhã e todos os dias dessa semana, hein? Bons estudos e muita matemática. Descansem que vai dar tudo certo. A gente se vê. Liberados!